Olá, oi meninas, Célia, Iraídes, sejam todas bem-vindas. Eu entrei aqui rapidinho, vou falar um pouquinho da reprogramação do ser. Ontem tinha a nossa live da Segunda Criativa, teve um imprevisto, não deu para eu fazer a live. E hoje eu vou entrar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a reprogramação do ser. Seja bem-vinda, Nana. Bem-vinda, gente. Todos bem-vindos. Então, gente, eu estou entrando aqui de surpresa, né? Estou entrando aqui rapidinho de surpresa e vou falar só um pouquinho sobre a reprogramação do ser, sobre essa técnica, esse trabalho que eu faço, né? Assim, eu falo muito de mandalas e, na verdade, o meu trabalho, o meu carro-chefe é a reprogramação do ser, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre esse trabalho, né? Para quem não me conhece aqui, quem está aqui pela primeira vez, eu sou Luciane Mello, eu sou artista, né? Sou terapeuta e sou criadora dessa técnica, né? Que é uma técnica de transformação pessoal. E aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é essa técnica, tá? O que é esse trabalho. Bem-vindo, gente. Boa noite, Silvana. Boa noite, gente. Então, eu vou falar um pouquinho, gente, aqui eu estava falando que eu vou falar um pouquinho sobre a reprogramação do ser, tá? Sobre esse trabalho que eu faço, né? Sobre um pouquinho sobre as mandalas arcturianas também, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que é esse trabalho. E então, para quem está aqui pela primeira vez, para quem já me conhece, para quem ouvindo e mandalando, isso, Silvana. Eu estou também aqui no processo de mandalas, né, também, gente. Vou mostrar aqui para vocês a que eu estou construindo. Eu até postei ela aí. Olha só como tá ficando linda. Essa aqui eu estou construindo, né, uma mandala de mudança, de movimento. E aí eu estou aqui fazendo essa, mas hoje eu vou falar aqui com vocês só rapidinho, eu entrei rápido, vai ser uma live demorada, né? Só para falar um pouquinho sobre a reprogramação, tá? Que tem muita gente me pedindo a mentoria profissional, né? No caso, porque a mentoria da reprogramação, eu já faço essa mentoria, né? Com as pessoas para transformação pessoal. E agora eu vou, portanto, as pessoas estão me pedindo, eu quero fazer, eu quero aplicar essa técnica, eu quero fazer isso com meus clientes, eu quero fazer essa transformação também. Então, eu vou criar, né? Ainda não está fechado ainda tudo, mas eu vou passar esse trabalho como profissão para quem quiser, né? Quem quiser fazer os atendimentos, quem quiser fazer as suas próprias mentorias. Então, eu vou dar mentoria para reprogramadores, para pessoas reprogramarem vida de outras pessoas também, né? Então, assim, esse trabalho eu venho com ele já há algum tempo, né? Já desde 2018, eu lancei ele em 2018, que foi um trabalho canalizado, tá? Esse trabalho me veio em canalização dos irmãos arcturianos, né? Dessa luz maior, em meditações e sonhos. E quando foi em 2018,
depois de receber todo esse trabalho, né? Eu vim recebendo em 2017 e em 2018 esse trabalho, e quando foi no finalzinho de 2018 eu recebi um intimato de que eu tinha que passar esse trabalho para frente, que não era para ficar só comigo, né? Então eu tinha que criar alguma coisa, e assim, dentro de uma semana me veio aquela luz assim, e eu consegui colocar esse trabalho em um formato de pranchas. Eu pensei na época em formato de prancha, porque eu sempre apresentei vários projetos, né, como design de interiores em pranchas, apresentando, e aí eu fiz ele em formato de prancha pensando na apresentação. E depois me veio todo o processo de trabalho como eu faço hoje, né? E são 10 pranchas, e nessas 10 pranchas, gente, ela vem um processo assim muito lindo de transformação, né? E eu agreguei nesse trabalho hoje a ciência, né? Eu estudo neurociência e comportamento humano, então a partir daí eu comecei a associar a parte científica, né, desse trabalho juntamente com tudo que eu faço. E cada dia mais eu tenho mais certeza de que é esse o caminho, de que essa é a transformação que eu precisava para mim, né? E precisa para muitas outras pessoas também, tá? Então, hoje eu tenho diversos depoimentos desse trabalho, né? Eu tenho diversos depoimentos desse trabalho aí, das pessoas que são reprogramadas. E então, assim, eu quero passar ele para o máximo de pessoas possíveis, né? E o que é a reprogramação, né? É uma técnica de cura energética, de transformação pessoal, né, que muda sensações e sentimentos da pessoa. Eu costumo dizer que a gente é como se a gente fosse esse celular aqui, né? Então esse trabalho me veio todo em forma de como se a gente fosse uma máquina, que é como se a gente fosse uma máquina mesmo, como se a gente fosse um computador ou uma máquina humana, né? Então, quando a gente compra um celular como esse aqui, gente, o que a gente faz? A gente compra um celular novinho, né, na loja, pega esse celular, chega em casa, a primeira coisa que a gente faz é colocar um monte de aplicativo, baixar WhatsApp, Facebook, né? Colocar mais informações do que ele já tem. Então, chega um momento que esse celular a gente começa a colocar várias fotos, baixa isso, baixa aquilo, e esse celular vai enchendo, Chega um momento que ele tem que ser reprogramado, né? Chega um momento que eles têm que tirar algumas coisas de dentro deles e, né, e colocar outras, ou limpar, fazer uma limpeza, né? Reprogramar esse celular. E a gente é a mesma coisa. A gente a gente já nasce com uma programação, né? A gente nasce com uma programação dos nossos pais. A gente já vem com aquela questão: ah, você parece com fulano, ciclano, né? Você parece mais com a mãe, mais com o pai. Aquela parte genética que a gente já recebe da nossa família. A gente já vem com isso, e durante a nossa vida a gente vai recebendo informações, e nós vamos colocando dentro da gente essas informações, né? E vai enchendo o nosso sistema. O nosso sistema vai crescendo, vai enchendo, vai acontecendo situações, a gente casa, a gente tem namorado, tem marido, tem filho, morre alguém. Então esses sentimentos vão ficando acumulados dentro da gente. E chega um momento da vida que a gente precisa dessa reprogramação, a gente precisa dessa mudança, dessa transformação, né? Então, o que a reprogramação faz? A gente vai trabalhar
as áreas da nossa vida para poder reprogramar esse ser, né? Para reprogramar a pessoa que está ali cheia já, cheia com esse sistema lotado, né? Então nós vamos tirar algumas sensações, alguns sentimentos aí de dentro e vamos limpar, fazer uma limpeza dessa pessoa, né? Uma limpeza interna, uma limpeza externa também, que é necessário limpar dentro e limpar fora também, né? Então, assim, é um trabalho realmente de transformação, é um trabalho que a gente reprograma, né? Que a gente faz uma mudança na pessoa. E então aí esse trabalho eu uso os cristais, né? Eu acesso uma luz, uma energia maior, a energia da luz cristalina, né? Eu tenho o ancoramento dos irmãos arcturianos que me dá esse apoio, que me dá todo o suporte aqui, né? Os irmãos arcturianos, eles são seres estelares, tá? E esse trabalho me vem para trabalhar uma luz maior, né? Uma luz que está além do que a gente imagina, né? Então, essa energia que existe, essa energia da fonte, essa energia criativa, essa energia da luz mesmo, né? Que cada um fala do jeito que quiser, que é a luz de Deus, que é a luz da fonte, que é a luz do Criador de tudo que né? É essa luz maior, né? Então a gente busca essa luz para acessar essa energia toda e jogar esse trabalho para movimentar. Então aqui eu uso o pêndulo, né? Eu uso o pêndulo e uso a força dos cristais, tá? Trabalhando essa energia, né? Essa busca de energia, né? Porque os cristais, eles têm uma força muito grande. Hoje, os computadores, os chips, tudo, isso é feito com o cristal de quartzo transparente, né? Eles são feitos com isso. Então, essa energia dos cristais, ela tem esse poder de buscar a energia do outro, ela tem o poder de acessar essa fonte, né? Essa fonte criadora. Então, aqui com o pêndulo também, quem já conhece a história, né, dos cristais aí, o pêndulo, ele é milenar a história do pêndulo, né? Que há muitos anos atrás as pessoas já buscavam até água, né? Com o pêndulo, né? Com o pêndulo. Era identificado onde tinha água por meio do pêndulo, né? Então, assim, hoje o trabalho com o pêndulo é uma força muito grande, é uma força de energia que faz essa conexão energética de um com o outro, né? Então, a gente busca aqui essa força, sabe, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a abertura do nosso trabalho, né? Onde eu busco a luz cristalina. Aqui tem um escaneamento que é feito, né? Aqui a gente abre, pega uma autorização da pessoa por meio telepático e a gente acessa a energia do outro, né? A gente abre os 4 corpos, né? E faz um desdobramento desses corpos para a gente acessar essa energia, tá? Esse é um trabalho intuitivo também, né? E um trabalho que busca essa energia, trazendo essa força para o trabalho aqui, para essa leitura, né? Para essa leitura que é feita. Tá? Então, aqui a gente acessa e faz esse escaneamento, né? E depois a gente... Opa, caiu. Depois aqui a gente tem essa outra, que são as 10 áreas da vida,
né? Que aqui a gente tem as 10 áreas da vida, que é saúde, trabalho, amigos, criatividade, espiritualidade, família, prosperidade, sucesso, relacionamento e propósito. Né? Então, essas são as 10 áreas trabalhadas dentro desse processo, porque é um processo de transformação, não é milagre. Ninguém vem querendo fazer milagre porque não é milagre, né? Então, eu já falo isso logo, se a pessoa estiver buscando acessar um trabalho que seja milagroso, não é aqui, tá? Isso aqui é uma transformação por meio de um processo de tratamento, né? Então, aqui não existe milagre nenhum, tá? Então, existe um processo de trabalho, né? Que após a gente fazer esse processo, cada sessão é um processo, cada atendimento é um processo, né? Então, nós vamos trabalhando cada área da vida da pessoa, limpando os sentimentos, sensações, crenças, padrão de pensamento, transformando isso para que essa pessoa seja apoderada, esteja ali no seu melhor, na sua vida melhor. Então, isso vai transformando cada passo. Né? Hoje, com o estudo da neurociência, a gente sabe que o nosso pensamento, ele gera o nosso comportamento, tá? Ele gera as emoções e as emoções geram o comportamento. Então, aqui a gente vai trabalhar essa questão, tá? A gente trabalha o seu pensamento, a mente consciente e inconsciente, né? E trabalha as emoções para que o comportamento seja transformado, tá? Então, assim, tem a parte da neurociência, que é a parte científica do trabalho, que a gente vai buscar todos os processos que são científicos nessa área, né? A meditação, né? A gente trabalha com a meditação, que a meditação também é comprovado cientificamente que existe, que causa uma transformação. Então, todo esse trabalho a gente faz associado. É um trabalho que tem a parte científica e tem a parte espiritual, nessa parte mais espiritualizada, né? Que eu falo, aqui a gente não trabalha com religião, não tem nada a ver com religião, tá? Não tem relação nenhuma com nenhum tipo de religião, né? Então, a gente vai direto nessas duas áreas. Então, quando a gente trabalha cada área dessa, a gente vai buscando o que é melhor para o ser, né? Essa pessoa que a gente está trabalhando, né? Para o nosso cliente. Então, é realmente muito transformador. Então, a gente entra depois, a gente vai buscar na linha do tempo dessa pessoa, onde que estão esses bloqueios que está relacionado com o que a gente vai trabalhar, tá? Então, a gente busca esses bloqueios, né? Nesse processo aqui, a gente vai lá, né? Tem os passos aqui que a gente busca, tem o alinhamento que a gente faz nesse trabalho, e aí a gente também mede a frequência vibracional da pessoa, né? A gente olha aqui a gente faz uma medida da frequência, como que essa pessoa está vibrando com o planeta, como que essa pessoa está vibrando no momento, né? A pessoa que chega com depressão, com tristeza, ela está vibrando bem aqui embaixo, que vai do 20 ao 700. Essa tabela foi inspirada no trabalho do Dr. David Hawkins, que ele criou a tabela de emoções, né? Que é a tabela de emoções que vai de 20 Hz a 700 Hz, né? Então, aqui a gente vai fazer uma medição
da energia dessa pessoa com o pêndulo e a gente vai ver como que essa pessoa está vibrando, né? Então, após a gente verificar isso, a gente vai entender mais o porquê que essa pessoa está com esse tipo de energia, né? Uma pessoa que está em estado de depressão, de tristeza profunda, ela sempre vai estar aqui por baixo. Ela vai estar aqui 20, 50, 30, 75, né? Então, uma frequência bem baixa. Então, essa energia ela tem que ser elevada. O meu trabalho aqui é deixar, quando a gente termina esse processo, deixar a pessoa vibrando em 250, que é a frequência da neutralidade. Ela vai estar neutra com o planeta. Então, ela vai estar com a energia compatível com a do planeta, né? Então, o planeta ele vibra na faixa de 210, 200, 210. Então, quando ela está em 250, que é essa frequência aqui, que ela chega, ela está emanando uma energia maior e buscando o que é melhor para você. Quando você está vibrando na tristeza, na vergonha, na ansiedade ali, na preocupação, você está vibrando baixo. Então, você está buscando energias baixas para estar dentro do seu sistema. Então, quanto mais você vibra baixo, mais você tem situações que são desafiadoras para a sua vida, né? Que são mais, você vai ter situações difíceis na sua vida, mas você vai ter situações do mesmo nível que você está vibrando. Não, Anderson, bem-vindo, Anderson. Anderson, o planeta, quem vibra, quem chegou na energia de 700, né? Somente os mestres de luz que passaram pela Terra. Tá? Agora o planeta está com energia até mais baixa por conta dessa pandemia, por conta desse vírus que está, né? Muita gente com muito medo. Então, quem está trabalhando nesse processo tem que estar elevando a sua energia ao máximo para ajudar o planeta. Então, o que os seres de luz aí, que a gente tem trabalhado muito, né? Recomenda que nós que estamos nesse processo de ajudar o planeta, de ajudar essa elevação energética do planeta, que nós estejamos com a nossa frequência o mais alto possível, para poder ajudar a elevar essa energia do planeta. Tá? O planeta está com energia super baixa por conta dessa pandemia, né? Então a gente tem que estar elevando o máximo a nossa energia para a gente não vibrar com a doença, não vibrar nesse processo que está acontecendo agora. Né? E tem muita gente adoecendo sem estar doente. Né? Por quê? Porque a vibração energética é forte. Então, o que acontece? O planeta puxa as pessoas, né? Então, a pessoa está aqui, ela não está doente, mas ela está com tanto medo da doença, ela está tão apreensiva, tão preocupada, ela coloca uma preocupação na sua cabeça, na sua mente, né? Ela preocupa essa mente com sentimentos de medo, com sentimento de preocupação mesmo, de situações difíceis. Então, ela acaba adoecendo sem estar doente. Ela começa a vibrar a doença e ela começa a sentir os sintomas, né? Os sintomas da doença. Ela começa a ficar gripada, ela começa o nariz escorrer, ela começa a ficar com a garganta doendo, ela começa a ter várias situações, porque a vibração é essa. Sim, exatamente, né? O Anderson está falando, a energia do planeta está fazendo o povo vibrar muito baixo, e é isso, exatamente isso, é a energia mesmo. Então, é o todo, né, que está acontecendo, que estão puxando as pessoas mesmo para baixo. Então, a gente tem que trabalhar a nossa energia, gente. Uma das coisas que todos nós que estamos aqui
sabe? Nós temos que fazer é trabalhar a nossa energia. Nós temos que elevar a nossa energia, né? Quem chegou no 700, que está aqui na iluminação, Anderson, ó, e os outros aí também, né? Quem está aqui na iluminação, quem chegou aqui, somente os mestres de luz que passaram pela Terra, né? Jesus, Buda, os seres, né, iluminados que passaram pela Terra e atingiu uma iluminação, né? Mas a gente aqui, mas existe pessoas que estão aqui na alegria, no amor, né? Eu falo sempre assim, que aqueles mongezinhos lá no Tibete que ficam lá só em meditação, vivendo de luz, né? Que fica vários dias sem comer, só meditando, vivendo de luz, esses estão aqui, ó, nessa vibração. 540, 600, existe, tá? Existe sim, né? Pessoas que estão com a energia elevada, mas é raro, é muito raro estar aqui em cima, né? É muito difícil, tá? Mas a gente aqui, igual que nesse trabalho, eu consigo deixar vocês aqui na neutralidade, né? Então, assim, a minha energia está nessa faixa aqui, né? Da neutralidade, da boa vontade, tá? A gente consegue isso aqui normalmente, mas para subir isso aqui é bem difícil, mas é possível, tá? Não é impossível, não, é possível sim. Tá? Eu falo, eu quero subir a minha energia mais ainda, né? Eu quero estar mais elevada. Então, todo esse processo não é por acaso, né? Todo esse processo que a gente vai recebendo, vocês não estão aqui por acaso escutando isso aqui, né? Hoje eu não entrei aqui por acaso. Eu falo assim, que me deu uma coisa aqui, assim, na hora eu falei assim, caramba, eu vou entrar aqui e vou falar sobre a reprogramação. Quem tiver vai escutar, a gente vai trocar uma energia, né? Porque é uma troca, né? Então, quem está aqui, eu tenho certeza que é quem deveria estar, quem foi preparado para estar, né? Aqui nesse momento comigo, sabe? E eu quero, assim, eu já vinha pensando nisso essa semana sobre esse processo, né? De mostrar esse trabalho para vocês aqui. Porque eu já faço as mentorias, eu nem divulgo esse trabalho porque eu tenho atendimento todos os dias, né? Então, assim, minha agenda é super lotada, né? Então, assim, eu quase não divulgo, né? Mas como eu comecei a receber muito, as pessoas mesmo que estão fazendo comigo a reprogramação, que são terapeutas tal, que querem fazer esse trabalho. Falo, Lu, por que você não passa esse trabalho? Passa esse trabalho para a gente, né? Vamos começar a fazer. Deixa a gente, quando você for dar o curso, me avisa tal. E eu comecei a ser muito cobrada por isso. Então, eu acho que está no momento de eu passar esse trabalho para frente, né? Então, assim, eu não vou cobrar um valor exorbitante desse trabalho, né? Assim, uma coisa, eu quero que tenha o máximo de pessoas fazendo esse trabalho aqui que eu faço, né? Reprogramando mais pessoas, colocando mais pessoas alinhadas com o universo aí, né? E isso aqui, primeiramente, a pessoa tem que trabalhar ela mesma, né? Primeiro a gente tem que elevar nossa energia para depois a gente ajudar outras pessoas. Então, é um processo de autocura, de autotransformação, de autocuidado e um processo para você ajudar outras pessoas também, né? Então, aí a partir daqui, eu tenho aí aqui, eu já falei dessa aqui, né? Que é e a frequência vibracional. Aqui, nessa aqui, eu faço uma limpeza, né? A gente faz um processo de limpeza. Tudo que foi identificado, a gente identifica alguns códigos durante o nosso processo de atendimento, né? A gente vai conversando com essa pessoa e a gente vai identificar os códigos que são necessários para a limpeza,
né? Então a gente vai identificar todas as situações ali na conversa, no que foi mexido ali nessa pessoa, e aí a gente vai fazer uma limpeza desse processo. Deixa eu ver o que o Anderson está dizendo. O autoconhecimento que emana o bem tem que ser passado para frente, com certeza, independente de ser cobrado ou não. Sim, né? Igual eu falo assim, e a gente sempre, né? Eu sempre estou dando, né? Eu falo assim, venho de um processo de doação muito grande. Eu acho que, assim, todos que estão nesse processo de transformação, né? E eu acho que assim, a gente é escolhido para isso, sabe? A gente não tem como não ser, né? Eu fui escolhida e eu falo isso assim, pelo meu processo de vida mesmo, né? Porque quando eu comecei a buscar isso foi em 2017, né? Em 2016, mais ou menos, eu já vinha buscando, né, isso. Eu passei por um processo, quem conhece a minha história, né, quem não está aqui, quem não conhece, eu passei por um processo em 2016 com meu pai doente, e meu pai veio a falecer, e quando meu pai adoeceu, eu comecei a cuidar dele, e assim, e nesse processo de cuidar do meu pai, eu deixei a loja e tal, e acabei, essa loja não deu certo, que era uma loja que era da personagem do meu livro, né, da Pink, que eu vendia produtos da Pink, vendia roupa, vendia, era Pink Fashion, meu livro, é um livro de adolescente que eu tenho, que é o Pink com dicas para garotas, e a partir desse livro ele foi crescendo e eu comecei a criar produtos, e depois eu criei a loja da Pink. E nessa época eu tinha a loja da Pink, e aí meu pai adoeceu. E eu fui cuidar dele, do meu pai, e nesse processo de cuidar ali e de deixar, né, a gente vinha passando por um processo de falta ali naquela loja tal, era o momento de largar, sabe? Aí eu acabei fechando essa loja e nesse processo eu fiquei cuidando do meu pai. Meu pai, ele ia receber alta no dia seguinte, ele quebrou a perna, ele quebrou o fêmur, mas ele já estava com tumor, né? Ele já estava com tumor no pulmão, mas ele foi internado na época porque ele quebrou a perna e quebrou o fêmur e teve que fazer uma cirurgia. Fez a cirurgia, tudo direitinho. No dia que meu pai ia receber alta, ele passou mal. Ele passou mal e perdeu a respiração, né? Porque ele já estava com esse problema no pulmão, mas estava tudo bem, estava tudo tranquilo um dia anterior. Aí eu falo assim que a morte ela é só uma desculpa, né? Sabe? Assim, depois de tudo isso que eu vi, assim, que meu pai ali estava bem, tranquilo, né? Assim, feliz que ia sair do hospital, e aí veio aquela falta de ar nele, ele foi colocar o respirador, e nesse processo a partir desse momento que meu pai colocou o respirador, durante essa semana que ele ficou, ele cada dia que passava, ele precisava de mais ar para respirar. Ele precisava de mais ar e ia aumentando a dosagem ali, né, do respirador. Chegou um momento que eu estava lá com meu pai e meu pai falava assim, minha filha, me dá ar, por favor, minha filha, me dá ar, pelo amor de Deus, eu preciso de ar para respirar. Pega um papelão, pega uma caixa e me abana que eu não tenho mais ar. E aí meu irmão arrumou uma caixa lá de papelão e a gente ficou abanando meu pai. Eu abanava, ele abanava um pouco. E aí, nesse processo, os aparelhos começaram a apitar e vieram os médicos e tiraram todos os
os aparelhos do meu pai, e falando, não, tem que levar ele urgente agora para UTI. E aí, nessa ida para a UTI, ele segurava na minha mão e falava, filha, me dá ar. Então, isso assim me dói muito quando eu conto essa história, porque assim, por mais que eu superei tudo isso, mas eu não tinha esse ar para dar para o meu pai. Eu não tinha essa respiração que ele precisava. E aí meu pai entrou para dentro da UTI com a mão estendida para mim, falando, me dá ar, filha, me dá ar. E isso eu fiquei de fora e ele foi, entrou. Meu pai ficou internado durante uma semana. Com uma semana, meu pai partiu. Meu pai fez a passagem e eu fiquei num estado assim de impotência sem fim, né? Então, assim, a partir daquele momento ali, eu falei, caramba, eu não tinha o ar para dar para o meu pai. Então, eu me senti culpada, eu me senti que eu não tinha feito o que meu pai precisava. Eu entrei num estado de depressão muito grande, né? Entrei num estado de escassez assim que vocês nem imaginam. Depois da morte do meu pai, eu fiquei sem chão, fiquei sem saber o que fazer da vida e cheguei a não ter dinheiro para comer. Eu não tinha dinheiro para comer. Eu comecei a ser ajudada pelas pessoas. Eu tinha um amigo que me levava cesta básica e que me ajudava, assim, que colocava crédito no meu celular. E assim, então foi um processo que eu tive que entrar para dentro de mim para me redescobrir, para ver quem eu era. Que amamos. Sei como é a sua dor. E aí, depois disso, eu falei, caramba, e esse meu amigo falava assim, Lu, você não pode ficar desse jeito, você tem que levantar essa cabeça. Você é forte, você é uma pessoa que sempre batalhou, sempre fez, sempre trabalhou, né? Levanta, sabe? Existe Deus aí, Deus está aí. Ele era pastor, ele é pastor, né? Esse meu amigo, ele é pastor de uma igreja. E ele falava assim, eu, né? Na época eu falei, caramba, eu sempre gostei muito de meditação antes, eu já fazia algumas meditações e tal, mas não era nada assim, né? E aí eu fui buscar algumas coisas, eu queria saber sobre essa respiração, por que eu não tinha essa respiração que meu pai queria? Por que eu não tinha essa luz que meu pai queria? Essa força, né? E aí eu fui atrás disso, eu fui estudar sobre respiração, eu comecei a buscar na internet, né? Buscar saber sobre respiração. E aí eu fiz um curso de Reiki, foi quando eu comecei a buscar entrar nesse autoconhecimento. Fiz um curso de Reiki, comecei a fazer yoga pela internet. Fui atrás, comecei a fazer yoga e fui buscar essa luz que meu pai queria. Então hoje eu falo que a luz cristalina que eu busco aqui nesse trabalho, né, que eu nomeei esse trabalho em homenagem mesmo ao meu pai, a essa luz que eu descobri, que eu sei que é uma luz muito intensa, que é uma luz de força, né, reprogramação do ser, roda de cura, luz cristalina, né, que foi a partir dessa luz, dessa energia, desse prana, desse chi, dessa respiração, né, dessa fonte divina que existe dentro de nós, que eu fui buscar toda essa energia e reprogramar a minha vida. E foi a partir daí que eu comecei a mudar, que eu comecei a transformar e que eu busquei essa transformação, né? Então foi essa luz cristalina que eu descobri que existe dentro de nós e que pode transformar a nossa vida, que pode transformar tudo à nossa volta. Ela não está
fora, ela está dentro de nós, né? Foi a partir daí que eu segui o meu caminho, que eu reprogramei a minha vida, que eu mudei completamente, né? Então, assim, eu falo que em 2017 eu não tinha dinheiro para comer. E hoje eu posso falar que eu sou abundante, eu posso falar que eu transformei a minha vida, sabe? Então, é essa força, né? Essa força dessa luz que eu quero passar para vocês. Essa força que eu descobri como acessá-la. Eu descobri como entrar dentro dessa luz. Eu sinto isso, sabe, Anderson? Anderson está falando, você tem essa força agora para poder abastecer a vida de quem procura a sua energia. Exatamente. Hoje eu sinto isso totalmente. Eu tenho um grupo que eu comecei ele em 2017, que é um grupo de roda de cura, que eu faço roda de cura às 3 da manhã, todos os dias, né? E esse grupo, a maioria das pessoas que estão, é um grupo no WhatsApp, ele existe desde 2017. E é um grupo que, assim, agora ele está, assim, bombando demais por conta da pandemia, que é muita gente pedindo energia, pedindo ajuda de cura, pedindo para colocar o nome na roda, né? Assim, eu já tive, assim, infinitos depoimentos desse grupo, né? Assim, então, é um grupo, assim, muito lindo, com muitas pessoas de luz, com muita, sabe? A gente foi agregando pessoas nesse grupo, pessoas que ajudam nessa evolução, que ajudam nesse processo. Então, eu creio isso, eu sinto isso, que a gente está aqui, que essa luz, ela não me veio por acaso. E a partir daí, depois desse processo do meu pai, tudo isso, né, eu comecei a ter muitos sonhos. E um dia eu estava em uma meditação, comecei a fazer muitas meditações, né, entrar nesse processo muito intenso, me silenciar muito, buscar muito essa luz. E um dia eu recebi a energia, eu não sabia quem era, não sabia na época, eu não tinha conhecimento, não sabia que energia era essa, mas me vieram, né, uns seres, e eu estava em meditação, eu não estava dormindo, eu estava acordada e eu estava sentada na cama, né, em estado de meditação, e aí me veio um ser e falou assim, nós vamos te levar um pouquinho, né? Eu vou tirar você daqui, nós vamos te levar um pouquinho. Se você quiser, você pode deitar. E assim, eu senti um conforto tão grande, assim, não tive medo, eu falei, fiquei observando aquilo, aí eu deitei na cama, assim, de lado, meio de lado, e o meu dedo, ele não parava, ele ficava fazendo assim todo o tempo, mexendo, balando. Não era eu que mexia o dedo. E ele ficava assim batendo todo sem parar. E eu olhando para esse dedo e assim achando aquilo estranho. E aí ele falou assim, não se preocupa, isso é para você saber que você está consciente, que você está acordada. E aí eu fiquei com aquele dedo batendo ali e ao mesmo tempo que eu via aquilo ali, eu saía do meu corpo, como se eu estivesse saindo, né? E aí eu me vi voando em um espaço, em um lugar muito, muito diferente, assim, era como se fosse uma fábrica muito grande, assim, sabe? Fábrica mesmo, essas imagens que a gente olha de cima, assim, que tem aquela fábrica imensa, mas era em um meio, assim, um lugar
muito verde, então era como se tivesse ali escondido dentro de uma mata atlântica, alguma coisa assim. Eu calculo que era um lugar mais ou menos assim. E aí eu me via ali. Só que aí eu descia, né, como se eu tivesse em alguma coisa. Eu não entendia na época, mas hoje eu já sei o que que é. Mas na época eu me via voando assim, mas como se eu tivesse em alguma coisa que tivesse me levando, né, para esse lugar. E aí eu desci, tinha uma rampa assim, eu desci nessa rampa e entrei para um quarto assim, que era um lugar grande assim, e no meio tinha uma maca assim, uma maca estranha, diferente, que era uma maca, sabe, máquina de bronzeamento? Essas macas que fecha assim, só que não fechava, ela era arredondada assim. E aí eu me vi deitada nessa maca. E quando eu deitei nesse lugar assim, é, eu não via as pessoas, quem estava, né? Era como se fosse uma energia assim em volta, mas eu sentia que tinha várias pessoas em volta, mas eu não conseguia ver. Mas eu conseguia sentir que tinha pessoas assim. Aí essa mesma pessoa, era a mesma voz assim, falou para mim assim, falou assim, levanta a sua mão. Aí eu deitada, eu fiz assim. Aí quando eu fiz isso, minha mão queimava igual fogo. Ficou quente, assim, aquele queimado assim de esquentar mesmo, né? Minha mão ficou quente. Aí ele falou assim: a partir de agora você pode usar suas mãos para ajudar a curar outras pessoas. E aí eu fiquei sem entender o que que era, né? Mas aí eu falei assim, gente, e ficava, mas eu não tinha medo, eu não entendia porque eu estava começando o meu processo, né? Eu estava começando o meu processo de transformação ali, eu estava começando a acessar essa energia e eu não entendia bem tudo isso. Então, para mim, era um pouco confuso naquele momento, né? E aí eu fiquei ali, aí falou assim, a partir de agora você vai, com essas suas mãos, você vai ajudar a curar muitas pessoas. Então, e depois disso, eu já me vi já voltando, né? Passando pela essa mata, assim, era uma mata muito assim, um verde, muito verde, assim, muitas árvores, né? E quando eu estava vindo, aí eu perguntei, eu falei, quem é você? Né? Eu falei assim, quem é você? Aí ele falou assim, eu sou Arturo. Aí eu falei, Arthur? Eu não conhecia, eu não sabia quem era. Eu falei, Arthur? Ele falou, não, Arturo. Desse jeito. Aí eu falei assim, Arturo. Aí no outro dia, aí eu deitei. Quando eu deitei, eu tava lá com a mão do mesmo jeito, batendo o dedo assim, ó. Quando eu me vi de novo, né? Quando eu voltei, meu dedo tava lá, continuava batendo. Então, assim, eu falei, aí eu voltei, mas eu voltei numa paz tão grande, numa coisa assim, inexplicável, né? E eu deitei ali e fiquei, falei, meu Deus, o que que foi isso? O que que aconteceu, né? O que que aconteceu? O que que foi isso? E fiquei assim pensando e dormi. Isso já era assim, já era de madrugadinha. E eu sei que eu tirei aquele sono e acordei assim depois. Falei, meu Deus, aí fui procurar, né, na internet. Procurei Anjo Arturo, guia, mestre, não sei o que. Procurei tudo que vocês imaginarem com esse nome e eu não achava nada. Aí eu liguei, eu falei com a minha amiga, com a Lília. Eu falei, Lília,
Lília é um serzinho de luz, assim, eu falo que é uma irmã de alma. Aí eu mandei uma mensagem para a Lília, conversei com ela e falei, Lília, aconteceu essa situação, mas eu não tenho nem coragem de falar isso para as pessoas, porque as pessoas vão achar que eu sou doida, né? E eu não contei, né, para ninguém. Fiquei ali, guardei aquilo, só quem sabia aquilo era a Lília. E depois eu contei para minha filha, né? Quando depois assim, mas as minhas filhas já estavam assim, mãe, você tá parecendo uma maluca, né? Na época elas falavam que eu estava parecendo uma maluca, né? Todo tempo em meditação, aquela coisa toda, então assim que elas não também não tinham esse conhecimento. E aí eu fiquei assim sem saber o que fazer, né? Assim com aquilo, mas eu tinha certeza que aquilo era real. E assim, cada dia mais as minhas mãos esquentavam, né? Então eu comecei a enviar reiki para as pessoas, eu comecei a usar muito as minhas mãos, enviando assim energia para as pessoas a partir desse momento. E aí foi quando um dia minha filha, eu sempre gostei muito de Kombi, né? Eu sempre gostei muito de Kombi. Eu tenho até um canal que chama Kombi Cristalina aí no Instagram. Então eu gostei muito, sempre gostei muito de Kombi. E aí um dia minha filha, já tinha passado alguns meses ali dessa situação. Aí a minha filha, uma das minhas filhas, a minha filha mais velha, pega e fala assim: mãe, olha essa Kombi, me mandou uma Kombi no Instagram. Ali, me mandou e falou assim: olha essa Kombi que linda, a sua cara. O nome da Kombi era Vibrando Alto. E aí, quando eu entrei lá na Kombi, eu falei, nossa, que Kombi linda, sabe? E aí eu entrei e tinha lá o Instagram, o nome do Instagram é Vibrando Alto, e que é da Aline e do Fernando. Acho que eu nunca conversei isso com a Aline nem o Fernando, eu não tenho assim muito contato com eles, mas eu sempre conto essa história, né? Quando eu entrei lá, no perfil deles, eu entrei no YouTube, aí tinha lá no YouTube, lá no canal, tinha um vídeo no YouTube que estava no perfil deles lá. E quando eu entrei no perfil deles no YouTube, tava eles contando a experiência do Fernando, eu acho que era do Fernando, era da Aline, acho que era do Fernando, a experiência dele como com os arcturianos, com os seres de luz, com os seres estelares. Quando lá, na hora que falou arcturianos, foi a hora que eu me identifiquei na hora. Eu nunca tinha escutado a palavra arcturianos. E quando eu vi o depoimento dele lá, falando sobre a história dele, que foi muito parecida, né, com a minha, eu falo assim que não existe o por acaso, né? Eu fui guiada para lá, eu fui guiada para eu poder entender o que era. E aí, a partir daquele vídeo que eu assisti, né, que na hora que eu vi lá, ele fala dos pleiadianos e falou dos arcturianos. Quando ele falou arcturianos, eu falei, caramba, aí que eu fui pesquisar sobre os arcturianos, né, que eu vi que existia o Senhor Arcturo, né, que eu fui entender quem era, o que era. E aí, a partir daí, nunca mais eu saí dessa energia, porque a partir daí tudo transformou, tudo mudou, né? Eu comecei a receber muitas mensagens em sonhos, acordava e escrevia. Eu tenho um caderno assim de grosso, de tanta coisa que eu já escrevi, de tudo que eu já recebi. Então eu falo, aí eu fui recebendo esse material aqui, eu fui recebendo aos poucos. Eu fui recebendo, cada vez eu recebia uma imagem, eu recebia uma forma de colocar, né? Eu recebia uma ferramenta,
E eu comecei a receber as ferramentas dos arcturianos. E depois de muito, assim, eu comecei a ter muito contato, perguntar muito, saber muito, ter mais conexão com os irmãos, né? Hoje eu sei que eu sou guiada por 3 irmãos arcturianos, né? Então, assim, tenho um contato mais intenso, mais forte, né? Sou muito grata por isso, sou muito grata porque eu sei que a partir daí tudo mudou na minha vida, tudo se transformou. Então eu falo assim, gente, nada é por acaso e ninguém está aqui por acaso, né? Vocês não estão aqui comigo por acaso, sabe? Então, assim, é uma história muito linda, mesmo assim. Eu falo assim, eu tenho muito orgulho, hoje eu tenho muito orgulho de contar isso, né? E depois de toda essa transformação na minha vida, hoje eu vejo as minhas filhas que na época lá atrás falavam, minha mãe tá parecendo, tá ficando doida, né? Hoje elas são minhas parceiras, né? Acreditam totalmente em tudo, fazem parte de todo esse processo, né? Assim, me apoiam em tudo que eu faço, né? Conhece toda essa linhagem que nós acabamos entrando, né? Que não é só meu, é delas também. Faz parte de quem está comigo, de quem está no meu ciclo, né? Eu falo assim que o ano passado eu recebi uma mensagem assim, que todas as pessoas que eu fiquei assim um pouco confusa sobre uma questão desse ciclo, né? Desse ciclo de energético. E aí eu fiz uma pergunta, eu perguntei por como que seria isso, né? Que eu não estava compreendendo na época. E aí eu recebi que o ciclo, que a gente tem o nosso ciclo, né? E que existe um círculo. Como eu recebi isso tudo em mandalas, todo esse processo é feito em mandalas, em ciclo, né? E eu fiquei na época, eu falei assim, caramba, tanto ciclo, né? Como que eu posso dividir isso? Como que eu posso compreender isso melhor? E aí me veio a resposta, né? Que nós temos o nosso ciclo, né? Cada pessoa tem o seu ciclo, né? Cada um vai seguir o seu ciclo, mas nós estamos dentro de um ciclo maior, né? E nós temos também o nosso círculo, que são os nossos círculos, que são as pessoas que estão dentro, é como se fosse mesmo essa mandala aqui, né? Como se a gente estivesse aqui dentro dessa mandala, né? Então, aqui dentro nós temos um círculo que vai agregando todas as pessoas que estão com a gente. Mas existe esse ciclo maior, né? Que são todos. Você tem um círculo, eu tenho o meu círculo de pessoas e existe um ciclo, né? Um ciclo que estão todos nós dentro. Então, as pessoas que estão dentro do meu ciclo, né? Do meu ciclo, que é um processo, estão aqui, eu, você. Agora tem pessoas que estão só dentro do seu ciclo também, né? Que não estão dentro do meu, sabe? Nesse ciclo que eu falo menor, mas no ciclo maior, no ciclo universal, todos nós estamos, né? Então, assim, é meio complicado de entender, né? É meio complicado de entender, mas é compreensível, sabe? Depois que você entende como é essa mandala que acaba vindo como uma mandala, né? Essa questão, eu falo que cada um que está aqui é porque está dentro do meu ciclo. Não tem como você estar fora, né? E você vai ter aquelas pessoas que vão estar com você. Eu estou também dentro do seu ciclo,
né? E a gente cria o nosso próprio círculo também, sabe? Deixa eu ver aqui quem está falando. Eu amo mandalas, a Cris. Eu faço as minhas mandalas de crochê. Lã e linha. Ah, que lindas! As mandalas de crochê são lindas. Eu tenho algumas aqui, mas não fui eu que fiz, mas... Deixa eu ver mais quem está falando. Legal a sua experiência. Gratidão, Flor. Ah, que lindas. Muito grata a vocês aqui, meninas. Então, gente, então é isso. Então a gente acaba... Eu nem sei o tempo que eu tô aqui. Eu falei que ia ficar só um pouquinho, né? Olha só, eu entrei aqui pensando em fazer uma livezinha de 10 minutos. Já não sei nem quanto tempo eu tô aqui. Já está passando do nosso tempo. Já tem 1 hora, gente. Então a gente vai ter que fechar, eu vou ter que fazer outra live para a gente continuar esse processo e eu vou falar, nem vai dar tempo da gente falar das mandalas arcturianas. Mas, porque senão a gente não salva essa live, né? E aí eu vou marcar para a gente fazer outra live aí, falar mais sobre esse assunto. Então, gente, então assim, eu falo que quem tá aqui não é por acaso, né? Com certeza, ou vocês têm um irmãozinho arcturiano aí, que estão trazendo vocês para cá, né? Vocês têm aí os seus mentores que estão movimentando tudo isso, né? E porque isso é energia, né? Tudo isso é um campo energético que a gente tem e que está sendo trabalhado. Então, essa luz maior, ela está trazendo a gente para esse processo. Ela está trazendo a gente para essa evolução planetária, para essa transformação, para essa nova era, né? Então, assim, eu tenho recebido muitas informações sobre todos esses processos, né? Eu não sou de ficar falando muito, de ficar falando que eu tenho o canal lá que eu abri há pouco tempo, né? Mas que ele está crescendo, Arcturianos na Terceira Dimensão, que é um Instagram, que lá eu posto todas as mandalas arcturianas. Lá eu tô todo dia eu posto mandala lá, né? E aí, na outra live, eu vou falar com vocês sobre os códigos, tá? A gente complementa a outra live com os códigos arcturianos. Aí eu divulgo aí para vocês, falando o dia, tá? Que eu vou fazer essa semana, pode ser essa semana, nesse mesmo horário, às 8h08, né? Vou ver aqui só a minha agenda desses 3 dias seguidos, que amanhã é quarta, quinta e sexta. Quinta-feira não tem como, quinta-feira já está minha agenda fechada, mas talvez amanhã, talvez, ou sexta-feira, né? Aí a gente faz mais uma e eu complemento, eu falo para vocês sobre como que essas mandalas chegaram para mim, as mandalas arcturianas, e o que é essas mandalas, né? São 144 mandalas, né? E elas fazem parte do meu processo, fazem parte da minha vida, fazem parte de todo esse trabalho também, né? Então eu tenho eu criei as mandalas da luz, né? Que são as minhas mandalas aqui do ciclo, e os códigos de luz também, né? Que faz parte desse trabalho, e as mandalas arcturianas vieram complementar o meu trabalho, né? Ok? Então, gente, muito grata por vocês aqui comigo, muito grata aí por esse acompanhamento, né? E eu quero deixar aqui para vocês que aceita essa luz cristalina dentro de vocês, aceita esse processo de transformação na vida de vocês. Acredite que existe uma luz muito maior do que a gente imagina, né? Os irmãos arcturianos, eles são totalmente telepáticos e a gente tem esse poder de acessar
tudo que a gente quer telepaticamente, tá? Por uma energia muito forte que a gente pode acessar. Então, quando você se abre para isso, quando você se abre para esse processo, quando você aceita essa transformação na vida de vocês, essa luz dentro de vocês, você está dizendo para o universo, está dizendo para os seus mentores, para os seus guias espirituais, seus guias energéticos, né, que você quer essa transformação, né? Então, diga sim, tá? Diga sim, né? Você não precisa gritar isso, mas basta você fechar os olhos e mentalizar que sim, eu quero essa mudança, eu quero essa transformação na minha vida, né? E eu vou estar aqui passando o que eu puder para cada um que estiver comigo, tá? A partir de agora eu vou começar a divulgar mais esse trabalho. Eu tenho por obrigação isso, né? E então eu vou começar a dar mentoria para quem quer essa transformação aí, né? Hoje eu vou falar aqui, quem quiser também acessar aí na minha bio, né? Tem o link da reprogramação. Hoje eu cobro um pacote, né? Com 10 sessões da reprogramação do ser, R$ 2.000. Uma sessão é 250 e vai ter um aumento porque por conta da demanda, né? Vai ter um aumento na minha sessão individual. E eu quero passar isso e eu quero que muitas pessoas acessem isso e viva disso, né? Porque é um trabalho, tá? É um processo de trabalho, é um processo de transformação. Tanto você cura você, como você cura outras pessoas, né? Você transforma, você ajuda nesse processo de transformação, né? Porque a reprogramação, ela depende também do outro, né? A pessoa tem que aceitar essa transformação, né? Então, a gente é um canal. A gente só é um canal para essa transformação. Então, eu estou aqui como canal para vocês. Então, eu quero que cada um que vier para mim aí, que está chegando aqui pela primeira vez, né? Que seja muito bem-vindo, tá? Eu dou para vocês todo o meu amor, né? Então, é o verdadeiro namastê aqui, do meu coração para o seu, tá? Eu saldo o que há de melhor dentro de mim e dentro de vocês. E um beijo no coração de cada um. Até a próxima live aí, até o próximo encontro. Tchau, gente. Vamos salvar essa live, né? Beijo aí, beijo.